Bom dia pessoal, vamos para as análises dos jogos desta sexta-feira, 10 de junho de 2022. Mas antes vamos dar uma conferida na lista de quarta-feira. E na lista estava o Beck Holanda contra o País de Gales e bateu. A Holanda venceu aí por 2-1, fez 1-0 aos 50 minutos, tomou um empate nos acréscimos, mas nos acréscimos fez o segundo gol e venceu por 2-1. Também estava na lista o Irlanda contra a Ucrânia. Bateu também, a Ucrânia venceu essa partida por 1-0, marcou gol aos 47 minutos no início do segundo tempo. Também estava na lista o Beck Escócia contra a Armênia e bateu. A Escócia venceu por 2-0, fez 2 gols no primeiro tempo. E pelo Campeonato Brasileiro da Série A estava o Beck Atlético Goianiense contra o Avaí e também bateu. O Atlético Goianiense abriu o placar aos 34 minutos. Ainda no primeiro tempo sofreu o empate, mas nos acréscimos fez o gol da vitória e venceu por 2-1. E para fechar a lista estava o Leis Santos contra o Internacional e também bateu. O Santos abriu o placar aos 63, mas aos 71 a equipe do Internacional empatou o jogo e ficou mesmo nesse 1-1. Então a lista de quarta-feira ficou aí com 5 jogos e 5 acertos. Como tem lista que a gente erra todos, tem lista também que a gente acerta todos. Uma lista boa. Vamos agora para as análises dos jogos desta sexta-feira. E vamos começar com a UEFA Nations League. Áustria contra a França. A Áustria tem 2 jogos, uma vitória e uma derrota. A França tem uma derrota e um empate. A classificação, a Áustria ocupa a segunda colocação com 3 pontos. E a França, a terceira colocação com apenas 1 ponto. Os últimos jogos entre eles, vitória da França por 3-1, vitória da Áustria por 3-1 e vitória da França por 1-0. A seleção da Áustria vem de derrota, perdeu em casa para a Dinamarca por 2-1, depois de vencer a Croácia fora de casa por 3-0. A França vem de empate fora de casa, empatou com a Croácia por 1-1. E na estreia perdeu para a Dinamarca por 2-1. A seleção francesa é favorita com uma odd de 1,80 e se for com o time titular eu vou buscar esse back e vou colocar a França em back na lista. Dando sequência, vamos para a Dinamarca contra a Croácia. A Dinamarca tem 2 jogos e 2 vitórias e a Croácia ainda não venceu, tem uma derrota e um empate. Os últimos jogos entre eles, empate por 1-1 e vitória da Croácia por 3-0. A seleção da Dinamarca vem de vitória, venceu a Áustria fora de casa por 2-1 e a seleção da Croácia vem de empate, empatou em casa contra a França por 1-1. Nesse jogo eu vou colocar a Dinamarca em back. A seleção da Dinamarca tem um bom time, é bem organizado e a Croácia não vem jogando muito bem. Dando sequência, Albânia contra Israel. A seleção da Albânia tem um jogo e um empate e a seleção do Israel também tem um jogo e um empate. Os últimos jogos entre eles, vitória do Israel por 2-0, vitória da Albânia por 1-0 e vitória da Albânia por 3-0. A seleção da Albânia vem de empate fora de casa contra a Islândia por 1-1 e a seleção de Israel vem de empate em casa contra a Islândia por 2-2. Neste grupo tem apenas 3 seleções, a Rússia não está disputando a Nations League. Aqui eu vou dar uma olhada na odd de gols desse jogo, o over mais de 2,5 com uma odd de 2,20. Eu vou colocar na lista o over mais de 2 gols nesse jogo. Dando sequência, Azerbaijão contra Eslováquia. O Azerbaijão em 2 jogos tem uma derrota e um empate e a seleção da Eslováquia em 2 jogos tem uma vitória e uma derrota. Os últimos jogos entre eles, vitória da Eslováquia por 2-0, vitória da Eslováquia por 5-1 e vitória da Eslováquia por 1-0. O Azerbaijão vem de empate fora de casa contra a Bielorrússia por 0-0 e perdeu em casa para o Cazaquistão por 2-0. A seleção da Eslováquia vem de derrota em casa para o Cazaquistão por 1-0, depois de vencer fora de casa a Bielorrússia por 1-0. A seleção da Eslováquia joga fora de casa, é favorita com uma odd de 1,85, mas perdeu em casa no último jogo para o Cazaquistão e não me passa muita confiança, por isso eu vou deixar fora da lista. Dando sequência, Bielorrússia contra Cazaquistão.
A seleção do Cazaquistão tem 2 jogos e 2 vitórias e a seleção da Bielorrússia em 2 jogos tem 1 derrota e 1 empate. Os últimos jogos entre eles: vitória da Bielorrússia por 2-0, vitória da Bielorrússia por 2-1 e empate por 1-1. A seleção da Bielorrússia vem de 0-0 em casa contra o Azerbaijão e a seleção do Cazaquistão vem de vitória fora de casa, venceu a Eslováquia por 1-0. O momento do Cazaquistão é melhor, nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias e 1 empate, e aqui eu vou colocar a seleção da Bielorrússia em lei. Dando sequência, Moldávia contra a Letônia que vem de 2 vitórias, e a seleção da Moldávia tem 1 vitória e 1 empate. Os últimos jogos entre eles: vitória da Letônia por 3-2 e vitória da Letônia por 2-1. A Moldávia vem de 0-0 fora de casa contra a Andorra e a seleção da Letônia vem de vitória e venceu o Liechtenstein por 1-0. O mercado está totalmente em cima do muro, uma odd de 2,70 para a Moldávia e 2,70 para a Letônia. O momento da Letônia é melhor, nos últimos 4 jogos tem 3 vitórias e 1 empate. Aqui pode ser interessante para buscar o lei Moldávia, mas eu vou ficar fora desse jogo. Dando sequência, temos Andorra contra o Liechtenstein. A seleção da Andorra, 2 jogos, 1 derrota e 1 empate. E a seleção do Liechtenstein em 2 jogos tem 2 derrotas. Os últimos jogos entre eles: vitória da Andorra e vitória do Liechtenstein. A Andorra vem de 0-0 em casa contra a Moldávia e a seleção do Liechtenstein vem de derrota, perdeu fora de casa para a Letônia por 1-0. A seleção de Liechtenstein nos últimos 10 jogos tem 9 derrotas e 1 empate, e a seleção da Andorra nos últimos 10 jogos tem 3 vitórias, mas essa odd de 1,70 para a Andorra não justifica muito, eu vou ficar fora desse jogo também. Dando sequência, Campeonato Argentino, eu vou ficar fora. Campeonato Brasileiro da Série B, Sampaio Corrêa contra o Náutico. A equipe do Sampaio Corrêa nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E a equipe do Náutico nos últimos 5 jogos tem 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Jogando em casa, a equipe do Sampaio Corrêa ocupa a 7ª colocação. Em 5 jogos tem 3 vitórias e 2 empates. Jogando fora de casa, a equipe do Náutico ocupa a 3ª colocação. Em 5 jogos tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Os últimos jogos entre eles: vitória do Náutico por 1-0, vitória do Náutico por 2-1 e vitória do Sampaio Corrêa por 2-0. A equipe do Sampaio Corrêa vem de derrota, perdeu fora de casa para o Criciúma por 3-1, e a equipe do Náutico vem de derrota, perdeu em casa para o Vasco por 3-2. Eu vou ficar fora desse jogo também. A equipe do Náutico não vem muito bem no campeonato. A equipe do Sampaio Corrêa ainda não perdeu em casa, mas eu não tenho confiança para colocar a equipe do Sampaio Corrêa em back. Dando sequência, Chapecoense contra o Criciúma. A equipe da Chapecoense nos últimos 5 jogos tem 4 empates e 1 derrota. E a equipe do Criciúma nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Jogando em casa, a equipe da Chapecoense ocupa a 20ª colocação. Em 4 jogos tem 2 empates e 2 derrotas. Marcou 1 gol e sofreu 4. Jogando fora de casa, a equipe do Criciúma ocupa a 17ª colocação. Em 5 jogos tem 2 empates e 3 derrotas. Marcou 2 gols e sofreu 6. Os últimos jogos entre eles: vitória da Chapecoense por 1-0 e vitória da Chapecoense por 1-0. A Chapecoense vem de empate fora de casa contra o CSA por 1-1. Nos últimos 9 jogos, a Chapecoense tem 2 vitórias, 2 derrotas e 5 empates. O Criciúma vem de vitória e venceu o Sampaio Corrêa em casa por 3-1, depois de perder fora de casa para o Bahia por 2-1. Nos últimos 10 jogos, tem 3 vitórias, 4 derrotas e 3 empates. A Chapecoense é favorita com uma odd de 2,25, mas não venceu nenhum jogo em casa ainda no campeonato. A equipe do Criciúma também não venceu nenhum jogo fora de casa. É um clássico estadual e eu vou ficar fora desse jogo. Então a lista de sexta-feira ficou aí com back França, back Dinamarca, lei Belarus e over mais de 2 gols da Albânia contra o Israel. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.